Fala você que me assiste, Deus abençoe você neste momento e abençoe a tua família, no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma mensagem, terminando hoje o capítulo 21 de Juízes. Graças a Deus fomos bem sucedidos nesses primeiros 7 livros da Bíblia, do princípio da Bíblia, que é desde Gênesis até Juízes, e estamos felizes porque Deus tem nos abençoado. Então hoje terminamos em seguida, de forma consequente, o 7º livro. Vamos orar, mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje, terminando esse lindo livro de Juízes, que é A Minha História Foi Escrita por Deus. A minha história foi escrita por Deus. E se a sua história foi escrita por Deus, se a minha história foi escrita por Deus, ela não pode ser adulterada. Deus irá prover do princípio ao fim dos nossos dias nesta terra, porque Ele é Deus e é Ele que escreve as nossas histórias. Então vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Obrigado por eu poder deixar esta última mensagem do livro de Juízes, no capítulo 21, e obrigado pelo tanto que o Senhor nos ensinou até aqui. E certamente o Senhor irá falar conosco nesse dia poderosamente, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Sigamos então lendo a Bíblia. Juízes, capítulo 21, o versículo 2 diz assim: E o povo chegou à casa de Deus, e ali permaneceu até o anoitecer diante de Deus, e ergueu a sua voz e chorou amargamente. O povo então, depois de incendiar as cidades que eles passavam por elas, cidades benjamitas, acreditamos talvez que eles incendiassem também Mispá, a cidade que eles estavam nela, e aí o povo então vai para a casa de Deus. Não sabemos a hora que foram, mas a Bíblia diz que foi depois, que chegaram ali e ficaram até o anoitecer e choraram amargamente. Por que choraram? Porque eles tinham certeza que haviam incendiado tudo. Eles tinham certeza que não sobrou mais ninguém vivo, a não ser aqueles 600 homens que fugiram. Homens, machos, sem esposas. Eles tinham certeza que até os animais foram destruídos. Disso eles tinham certeza. E eles tinham certeza também de o juramento que fizeram, antes, 2 juramentos que fizeram antes. Um dos juramentos foi diante da convocação dos 400 mil homens. Eles convocaram e no juramento eles diziam o seguinte: a tribo ou a cidade que não fornecer guerreiros, todos morrerão. Pagarão por negligência, por omissão, por estar do lado do errado. Esse era o juramento que eles fizeram para incentivar, para motivar todos a irem tratar com a tribo de Benjamim. Certamente, como dissemos, eles não queriam acabar com toda a tribo. Eles queriam aqueles homens devassos, perversos, que cometeram aqueles 2 horrendos crimes ali. E se formos atribuir crime por crime, foram mais de 2 crimes, porque houve a violência ali, o estupro, muita coisa acontecendo em uma cena terrível que aconteceu na cidade de Gibeá, como já dissemos. Então o que ocorre é que eles vão para a casa do Senhor, feito esse juramento que morreria quem negasse guerreiros, e os guerreiros que se negassem a ir para esta batalha, e fizeram um segundo juramento ali também, está no verso 1 do capítulo 21, de que eles não dariam filhas deles a estes benjamitas, que seriam malditos se alguém desse as filhas. E aquele juramento ficou muito pesado. Talvez eles fizessem esse juramento ali de forma impensada, mas juraram. E disseram que maldito seria o homem que desse uma filha a qualquer um desses 600 homens. O que acontece é que eles vão lá para Betel, para a casa de Deus. E ali eles choram. E por que choram? Choram porque ali uma tribo se foi.
agora nem procriar mais, nem reproduzir, aqueles homens poderiam de Benjamim, porque estavam ali com medo da morte, entre 600 homens ali escondidos. E eles então choram. Mas a Bíblia diz que eles possivelmente não choram a noite toda, descansam um pouco. É o que acontece no outro dia, que eles vão oferecer, então, talvez por forma de gratidão, mas não festejando, eles vão oferecer holocausto ao Senhor e ofertas pacíficas. Talvez eles estavam dizendo: estamos tristes por não existir mais uma tribo, mas vamos oferecer a Deus o holocausto e as ofertas, o sacrifício pacífico, porque Ele esteve conosco, foi Ele que deu esta vitória, Ele foi adiante de nós, valeu a presença da Arca da Aliança, o Deus da Aliança esteve conosco, e valeu a presença do sumo sacerdote estando conosco na casa de Deus em Betel. Mas eles ficam tristes e começam a reclamar a ausência da tribo de Benjamim. E aí eles começam a perguntar: Senhor, como suscitaremos esposas para esses benjamitas, se nós fizermos um juramento? E então, Deus lhes faz lembrar do primeiro juramento. E o primeiro juramento é: quem negasse comparecer ali para guerrear contra Benjamim, para se levantar ali para punir o pecado de Benjamim. E ali foi lembrado que alguém foi omisso, uma cidade foi omissa, de Jabes e Gileade. Não ofereceu ninguém, muito pelo contrário, possivelmente tinha até defendido que Benjamim não tinha essa culpa, que Benjamim, falaram advogando a causa de Benjamim. Além disso, não mandaram guerreiros para lá. Então veio uma ótima ideia para eles. Qual é? Temos que punir esta cidade. Vamos levantar fogo e matar todos da cidade, porque também foi juramento de que eles não poderiam ser omissos. É como se eles estivessem participando do pecado de Benjamim. E esta Jabes de Gileade ficava do outro lado do Jordão, né, lá do lado leste do Jordão, do oriente do Jordão. E o que aconteceu? Eles precisavam ir ali agora, na meia tribo de Manassés, estava esta cidade. E eles precisam ir ali e cumprir o que juraram. Mas veio uma grande ideia: vão matar todos. Olha a importância de você manter a pureza. Olha a importância, jovem, de você manter, principalmente você, moça jovem, de você manter a sua pureza na área da moral, na área sexual. Eles disseram: vocês vão matar a todos, crianças, velhos, jovens, todos. Mas separam as virgens. Separam as virgens que ali estiver, e essas virgens nós daremos como esposa a estes homens. Conseguiram naquela cidade 400 virgens, glória a Deus por isso. Mulheres que não deitaram com homem, mulheres que não se corromperam, mulheres que se mantinham fiéis, né, à sua moral, ao seu caráter, fiel à sua virgindade. E isso é muito importante, e foi importante neste momento. E eles separaram 400. E levaram então as 400 para dar para os filhos de Benjamim, os 600 homens, porém ficaram 200 sem esposas. E como faria? Mesmo assim, aqueles 200 ali não teriam novas famílias. E eles então dizem o seguinte: olha, nós não daremos as nossas filhas, mas há um momento que, festejando em Siló, há danças, há alegria, as jovens se alegram, as virgens se alegram. Então o que vamos fazer? Vamos permitir que esses 200 roubem, né, no momento da dança, cada um uma esposa para si. E quando vierem então os pais, né, dizendo: olha, agora eu vou ser maldito porque minha filha foi com o benjamita, foi levado, e isso foi o nosso voto. Então, o que vai acontecer? Nós diremos a ele: você não é culpado, você não tem culpa nisso. Isso foi um bem feito a eles, porque eles precisavam de esposa. A tribo do nosso irmão Benjamim não pode acabar. Como seríamos 11 tribos somente? E teria, né, a inexistência da nossa tribo de Benjamim.
era a vontade de Deus que essa tribo continuasse. Era plano de Deus que essa tribo continuasse. Por isso o título da nossa mensagem é A Minha História Foi Escrita por Deus. A história dos 12 filhos de Jacó fora escrita por Deus. A história dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, fora escrita por Deus. Por que fora escrita? Porque essas 12 tribos de Israel têm muita tipologia na nossa existência. Como seria os 12 apóstolos de Jesus se não fosse as 12 tribos? Uma coisa significa a outra. Os apóstolos herdam esse número 12 lá dos 12 filhos de Jacó. A história seria incompleta. Teria que mudar toda a história para frente se não existisse a tribo de Benjamim. Se a tribo de Benjamim não voltasse a ser reproduzida, não voltasse a ser donos da própria terra, a trabalhar a própria terra. E aqueles 600 homens recomeçaram a vida deles nas suas terras, com as suas esposas, né? Tendo uma nova vida, levando à frente a herança da tribo de Benjamim. E ela não foi extirpada por completo. Ela não foi extinguida dentre os filhos de Jacó por completo, porque houve ali a mão de Deus, houve ali corações de pessoas que, mesmo sabendo que tinha que punir o culpado, o coração deles estava triste. Eles não voltaram a Betel para dançar, para gozar da infelicidade daquele irmão que não foi sensato, que foi a tribo de Benjamim. Pelo contrário, eles voltaram para clamar a Deus, para chorar a Deus e para reclamar por que teve isso que acontecer. Porque a tribo de Benjamim tem que deixar de existir, e Deus deu o refúgio, porque Deus conhecia o coração deles e Deus sabia que eles tinham zelo, mas também tinham amor por Benjamim. Que história linda essa que nos traz, né? O livro de Juízes, principalmente agora no capítulo 21, da restauração de Deus para uma tribo, e o que isso tem em paralelo com os apóstolos de Jesus. Recorda que Jesus teve 12, mas Judas se vendeu, Judas foi traidor. E agora Judas vai e se enforca e passam a ter 11 apóstolos também, Jesus. É semelhante o que aconteceu ali com Benjamim e com as 11 tribos. Mas os apóstolos, os 11, da mesma forma, reclamaram, não quiseram que ficasse ausente, que ficasse esta vaga de Judas Iscariotes, por ele ter sido o traidor. E eles oraram a Deus. E Deus levantou então Matias, o Espírito de Deus levantou Matias, que havia andado com eles ali, que conhecia a história de Cristo pessoalmente. E Matias então entra no lugar deles. E a história não fica por aí, porque Deus também mais tarde levanta um apóstolo, mas que não tinha andado ali com Jesus, não tinha andado ali com os 12 antes, não estava ali naquele grupo antes, mas Deus o levanta, que se chama o apóstolo Paulo, e diz que o Espírito de Deus diz, que Deus diz, que Jesus disse, que a Trindade disse: este será a bênção, e este é separado para sofrer por amor do meu nome. Não foi fácil para a tribo de Benjamim recomeçar ali com 600 homens. Mas já falamos que a história a seguir traz muitas coisas lindas, citando a cidade de Gibeá, a cidade de Mispá, a cidade de Siló, né? Mas propriamente da tribo de Benjamim, Mispá e Gibeá são citadas mais tarde na história, porque Deus havia escrito a história de Mispá e de Gibeá e da tribo de Benjamim, do que sobraria da tribo de Benjamim, de como eles recomeçariam a vida. Deus já havia escrevido, né, a história, escrito a história deles. Seria diferente se Benjamim não existisse? Seria, porque lá nos apóstolos também ficaria uma vaga. Não poderia ser 12 para simbolizar justamente as 12 tribos. E se você notar,
tudo isso tem a mão e a providência de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que vê muitas pessoas aí querendo que Deus puna o seu irmão. Deus vai punir o meu irmão, Deus vai matar aquele que me fez mal, aquele que andou fora dos caminhos dele. O que nós aprendemos nessa história é que a justiça de Deus precisa ser feita sim, mas Deus quer de nós amor, misericórdia, bondade. Por mais que estejamos no lado de Deus, do lado das coisas santas, e vemos o nosso irmão pecar, mas por que desejar a exterminação dele, o extermínio dele? Sendo que Deus pode tratar, pode agir com misericórdia e usar até as nossas próprias vidas para ajudá-los. Certamente, aquelas 11 tribos ficaram felizes por poder ajudar Benjamim, a tribo de Benjamim, a se reafirmar. A Bíblia não fala neste capítulo 21 que eles levaram bens, que eles doaram bens, mas eu acredito que o amor deles era tão grande que fizeram aqueles homens que não tinham mais gado, não tinham mais animais, recomeçarem a vida deles, cuidando da terra, agora com um tratado de paz. Eles ofereceram a esses 600 homens: saia da caverna onde estão, saia de onde estão e vivam em paz agora no nosso meio. O pecado já foi tratado, a justiça já foi feita, mas o amor de irmãos prevalece. Queremos conviver com você, queremos estar perto de você, queremos poder te abraçar. E muito mais do que isso, a família daqueles 600 homens vieram das outras tribos, principalmente lá da meia tribo de Manassés, daquelas 400 virgens que ali estavam talvez sem saber, separada, para que a história de Benjamim seguisse, para que a história de Benjamim continuasse e para que Israel pudesse contar com as suas 12 tribos vivas, frequentes, adorando a Deus. Jabes de Gileade não pôde comparecer e extirpou-se do meio deles, mas mesmo assim, nem toda a cidade de Jabes de Gileade foi destruída, porque achou-se ali 400 jovens puras, que agora são objeto de prêmio, são as matriarcas da nova tribo de Benjamim. Para Saul existir, precisou dessas mulheres ali, das 400 virgens e das 200 que foram tiradas da dança ali, da alegria, para serem esposas de mais 200 benjamitas que precisavam de mulheres para seguir, aquela dinastia, para seguir aquele nome, aquela herança da tribo de Benjamim. Você percebe como Deus trabalha lá no oculto da nossa história? A minha história foi escrita por Deus. Tem tanta coisa que acontece na tua vida que você nem imagina, que você não consegue entender, que você fez até juramentos de que não seria daquela forma. Mas Deus vai te conduzindo de um jeito tão agradável, de um jeito tão lindo, que Ele vai dizendo para você: não se preocupe, não lamente, não chore, ofereça a mim sacrifício de louvor, ofereça a minha adoração, ofereça no meu trono, diante do meu altar, na minha presença, a tua vida, seja fiel a mim, e eu vou escrevendo a tua história, dia após dia, eu vou cuidando de você. Quando parecer para você que é o fim, não quer dizer isso, porque eu sou um Deus eterno. Eu é quem cuido de você, eu que cuido dos teus passos. O que os teus olhos não podem ver, que a tua mente não pode imaginar, é o que eu tenho separado para você, o que eu tenho guardado para você. E eu sou Deus que não deixo a tua história acabar. A minha história foi escrita por Deus. Quantas vezes eu passei pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes eu achava que ali estava acabado, que naquele momento era o meu fim, que eu não tinha mais para onde ir. Eu testemunho para você que Deus sempre deu um escape, Deus sempre deu uma ajuda, Deus sempre estendeu a sua mão, e eu pude perceber que atrás do meu sucesso
ali estava Deus. Atrás de tudo que se realizava na minha vida, estavam as mãos de Deus, conduzindo os meus passos, preparando o meu caminho, ajustando as minhas veredas. Chegou vezes que eu achei que não tinha mais um outro dia para eu viver, que naquele dia seria o meu fim. Mas o mais importante é que Deus escreveu a minha história. Tem capítulos lindos dela que eu ainda não conheço. Mas o que eu quero dizer a você que me assiste é que a minha história e a tua também foi escrita e está sendo escrita por Deus. Este Juízes capítulo 21 que eu termino com você agora é para te lembrar que não acaba por aqui. Às vezes, as pessoas continuam errando nos seus caminhos tortuosos, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo maravilhoso e Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus trata bem aqueles que se jogam nas mãos dele. A Bíblia diz que o homem de bem tem os seus passos aplainados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. É Ele que não te faz tropeçar em pedra, é Ele que não te deixa desviar do caminho. Foi Ele que, há milhares de anos anteriores, escreveu uma história que iria se repetir na noiva de Cristo, no Evangelho de Cristo. E se aquela história estivesse sido escrita de outra maneira, o Evangelho não seria o mesmo no dia de hoje. Houve esperança para a tribo de Benjamim, houve continuação para a tribo de Benjamim. E há continuação para a igreja do Senhor Jesus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Você jovem, você homem, você mulher, você irmão, você irmã, confia no Senhor. Ande nos seus caminhos, não tente se desviar dele e não permita que nada venha desviar você dos olhos do Senhor, dos caminhos do Senhor. E Deus te abençoará. E amanhã você poderá dizer o título desta mensagem: a minha história foi escrita por Deus, e você poderá recontá-la. Você poderá dizer a outros, dizer aos seus filhos, netos talvez: olha, esses capítulos lindos que eu estou te contando foram escritos pelas mãos, pelos dedos de Deus. Que Deus abençoe você e família. Muito obrigado por assistir este vídeo e acompanhar comigo, agora terminando o livro de Juízes. Seguiremos com essa história linda, mais uma outra etapa. A partir de amanhã vamos falar de outro assunto. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Eu, pastor Riva Martins, me despeço de você, mas te digo: não se afaste de mim, não se afaste desses vídeos, não se afaste da palavra de Deus. Estaremos juntos, aprendendo juntos, no nome de Jesus. Com até amanhã, um abraço meu, até amanhã, se Deus quiser. Fique com Jesus e abençoada seja a tua família, no nome de Jesus.